em algum momento era blog, né? É muito Você era forte, referência, é muito forte. Você antes de 2010 era só blog, assim, financeiramente né, eu cuidava da minha filha, da família, só com blog, né? E isso era interessante, assim, numa Se época... você não tivesse parado, você poderia ter crescido muito mais. mais, entendeu? Então, Mas você cresceu também vereador pelo motivo. Você cresceu muito com rádio. Quem que imaginava, Torres, tu fosse fazer rádio? Tu hoje âncora da Arapuã, meu irmão. Não é não? Tu jamais exatamente. O rádio... Muita gente condenou. Torres não é de rádio. Torres não vai ter pique e tal. Hoje tu comenta, tu abre com um comentário, tu analisa o fato e depois ainda pede o amém da galera. Não é verdade? Aliás, que Deus nos abençoe nossa Senhora. Amém. Amém, não é não? Não é verdade? Né, Torres? Vem na verdade, nova versão. O rádio foi o instrumento que eu mais recente, porque de fato eu não tinha essa vivência, né? Muito do online, muito do impresso e da TV, mas não tinha a história do rádio. E ele veio logo depois, como secretário de comunicação, eu dei as entrevistas. Minhas primeiras participações em rádio foram dando entrevistas como secretário de comunicação. Foi a minha primeira vivência. E eu digo a vocês porque eu achava estranho mesmo. Porque um cara de impresso e um cara de TV, na TV eu tô olhando, né? Então eu tô dando um recado, eu sei que eu tô falando para as pessoas, eu me sinto mais à vontade na TV. No impresso nem digo. No rádio eu achava muito estranho o cara entrar num estúdio. Hoje parece assim, que não faz sentido o que eu vou dizer, mas na época fazia para mim. No rádio, o cara conversando, os microfones ligados, o cara conversando, você falando para quem? Me dava uma impressão se eu tô falando para quem, que eu não tô vendo para quem eu tô falando. Mas na TV não, na TV eu tô olhando para ali e imagino que tem alguém ali. Mas no rádio, me dava uma sensação estranha, e eu fui até isso, fui me acostumando. Em conceder entrevistas, eu fui pegando isso, e no meu retorno, né, assim que eu saí da secretaria, já no outro dia, eu já estava de volta ao batente, e aí essa coisa do rádio foi... E aí acabei tendo ali a perspectiva de ter Gutenberg Cardoso, né, com o Clilson Júnior ali, Clilson já tinha uma história de rádio, né? Tinha bastante, já com Tony Show, com tudo. E Gutenberg, né? Que é uma figura... Nunca foi para um rádio, Gutenberg. Nasceu com um rádio, né? Fundou o rádio de Cajazeiras há 79 anos atrás. Fundou o rádio. Foi o primeiro nudo do teatro. Foi isso. Isso é verdade. Adelto, quando diz isso, ele fica pé da vida. Pois é, e aí, assim, foi uma grande escola para isso, e aí eu entendi. Mas, de toda forma, hoje, vou repetir, antes era assim... Tinha essa classificação maior. Hoje não tem. Você pega o jornalista hoje, ele tá no rádio, ele dá entrada para a TV, ele tem um blog dele, tem no portal, faz um podcast. Então, hoje essa circulação ela é mais fácil e ela é meio que obrigatória, né? Obrigatória. Da profissão. Obrigatória. É impressionante. Aí, de certa forma, tinha uma época que era assim, você é de quê? De rádio. Tem voz boa? Vai rádio. Né? Tem uma voz boa e uma imagem boa? Vai para a TV. Escreve bem, uma coisa, uma classificação, mas hoje o cara é obrigado a dar uma circulada nisso, e eu acho que isso é importante, porque de certa forma, no final das contas, o que nos une mesmo é a questão de comunicação, né? A questão de conectar ideias, pessoas e tudo, e a comunicação. Nessa época que você aí meio que deu uma pausa, né, no teu blog para poder entrar no cargo público, foi o momento que tu virou notícia, vamos dizer assim, que você estava do outro lado agora, você estava cuidando das estratégias do governo, né? E foi no governo que você entrou, não foi? Ou foi na prefeitura? Governo, 2014. Então você foi pro outro lado, né? E parou um pouco da sua atividade ali. Como é que foi essa experiência para você? Pois é, mais na política, né? Que era que você mais gostava de escrever. Era mais outra experiência, né? Ainda mais outra experiência. Eu sempre fiz jornalismo político. O jornalismo político fazia com que a gente passasse ao longo desse tempo todo, né, acompanhando. Eu sempre gostei de marketing político, assim, de estratégia, assim, qual é a palavra que o político pode dar para poder atrair, qual é o movimento que ele pode fazer para poder atrair, seja voto, seja mandato depois. Eu sempre tive um gosto disso. E acabou que teve essa experiência, esse momento, foi um chamamento feito ali pelo então governador Ricardo Coutinho, em dezembro de 2013, foi quando ele fez o convite. Antes já tinha ali, olha, estão querendo, tal, não sei o quê. E eu assumi em janeiro de 2014 e, de fato, é uma virada de chave. Agora, é uma grande graduação também, é uma grande universidade também, é uma grande experiência. Eu passei quase 6 anos, né, 6 anos como secretário de comunicação.
você tem uma capacidade de ver o outro lado do balcão, de entender, enfim, imagina, recebi os jornalistas todos, eu tenho uma relação muito de amizade com muitos jornalistas, então consegui fazer isso, mas também é uma carga muito pesada, certo? É uma carga muito pesada. Primeiro, por quê? Porque quando os secretários outros de comunicação que tinham passado tinham outras histórias, né? Era advogado, era empresário, eu vivia de jornalismo em si. Então eu sabia que eu não podia brigar com o jornalismo, assim, criar rusgas com as empresas, com a classe e com as empresas. Por quê? Porque era o meu ambiente de trabalho. Eu ia voltar de alguma forma, né? Não era um concurso público, secretário não é concurso público, então eu ia voltar para o jornalismo de alguma forma. Diferentemente do cara que tem outra empresa, que o cara que era advogado, porque ele poderia tocar a vida dele, né, sem Solon Benevides, por exemplo. Tatiana também, Domiciano não era, né? Não era. Então, eu sabia que eu tinha que fazer isso com uma boa relação. Mas não é fácil fazer uma boa relação. Por quê? Porque o gestor não está nem aí para saber se quer boa relação ou não. Ele quer brigar ou não. Ele quer ser bem atendido, né, pela imprensa, e se não for, ele quer brigar. De certa forma, você ficava ali no meio. Para-choque. Gerando conflitos o tempo inteiro. E recebendo essa carga, né? E recebendo essa carga do confronto de um jornalista ou de um veículo de comunicação. Só que eu não era o cara para isso. Eu não era o cara para reproduzir as brigas do gestor ou do governador. Ao contrário, eu era um cara para fazer ponte. Fiquei muito feliz, muito tranquilo em fazer essas pontes, ou procurar fazer essas pontes, porque foi o que eu disse quando fui chamado. Só, eu aceito, eu venho, tal, mas eu tenho um método de visão, de relação com a imprensa diferente. Assim, eu acho que é para construir com a imprensa. Né? Não é para construir, não é assim olhar a imprensa como adversária. É olhar a imprensa como uma parte da sociedade que você vai ali se relacionar. Alguns momentos, alguns fatos eram fatos ruins, outros fatos eram fatos bons, e você saber trabalhar com aquilo. Mas você acaba tendo confusão. Então, de certa forma, alguns amigos viram adversários, alguns amigos que talvez esperassem algo mais, né, não tiveram retorno e ficam chateados, né? Até porque o cobertor é curto, né, Torres? Até porque o cobertor é curto. Então você fica com essa, sabe, com essa dificuldade de fazer, e eu não era para compor a briga. Então, eu dizia tanto ao governador, né, na época, Ricardo, olha, não é comigo, se é briga, então é para botar outro. Mas por que eu fiquei 6 anos? Porque eu acho que tem algum resultado, né? Por que tem algum resultado? Tem algum resultado seguinte, deixa o gestor brigando, deixa o político brigando, mas alguém tinha que tentar fazer o mínimo de elo. Até porque para conseguir agradar Ricardo Coutinho é um pouco difícil, né? Ele é muito exigente, né? E ele tem, assim, eu tô fazendo aqui uma leitura agora política, né? Não tô nem, uma leitura política, e ele tem uma formação política diferenciada, que era a formação política de confusão, assim, quanto mais ele rompesse, né, com os veículos, e ele tem um nível de exigência também muito forte. Na própria gestão. Todo gestor tem ninguém gosta de ser criticado, né? Mas você tem graus maiores ou menores. Ricardo, na verdade, ele estava pronto para, aí tem que dizer, ele estava pronto para comprar brigas com o veículo A, B, C, o jornalista A, B e C, né? Processou alguns ou muitos, né, nesse sentido. E nesse ponto, assim, eu fazia o caminho inverso, eu procurava fazer o caminho inverso. Eu muitas vezes chegava a dizer assim, dos anos eu não fiz isso com o Henrique, mas poder fazer, só para ilustrar, dizer assim, Ninja, pai Ricardo é doido por tu, rapaz, gosta demais de tu, do teu trabalho. Nunca gostou. Sendo uma mentira. Já estrala. Tem alguma coisa errada aí. Olha, rapaz, dos poucos caras que ele gosta, um é você, entendeu? Olha, é uma mentirinha do bem. Por que a mentirinha do bem? Porque só assim eu conseguia conter o ímpeto, né? Era uma estratégia para você gerenciar o conflito que você tinha para colocar água gelada. Porque, meu irmão, se você for chamar um secretário de comunicação para ser um incendiário, tem alguma coisa que está errada. Tem alguma coisa que está errada. Né? O secretário de comunicação ou alguns braços deve ser o cara para construir de fato pontes, né? Seja ali na imprensa, na política, fazer uma relação. O nome já está dizendo, né? Eu preciso que as pessoas parem para olhar o governo,
né, para entender quando o governo erra e para potencializar quando o governo acerta. Aí eu vou ficar comprando briga. Então eu já não comprava da origem, porque eu disse assim, minha amiga, é a minha profissão. São os meus amigos, são os meus colegas. Situação, lógico que diga, a terceira aí, diz aí. Comentar um bastidores, né? Diga aí, contar com bastidores. Bastidores é a melhor coisa do mundo. A situação que passou por uma secretária de comunicação, Estela Bezerra. Estela. Eu sucedi, né? Sucedeu Estela. Antes de todos, Estela chegou no Correio da Paraíba a pedir a cabeça de Wellington Alexandre Paris. Olha só, um personagem que relatou aqui agora. O Wellington tinha uma mágoa de Estela, pessoal, e relatava isso publicamente. É interessante comentar esses bastidores, mas Estela já foi no sistema mesmo a dizer: eu não quero esse cara aí, eu não aceito esse âncora aí no Correio da Paraíba. E de certa forma, ao longo desses 6 anos, eu também passei por acusações desse sentido. Talvez alguém vai dizer, eu já vi, ele fez isso com A, com B. Mas, meu irmão, eu sempre dizia às pessoas, rapaz, primeiro, como era minha categoria, minha classe, eu não precisava fazer isso, assim, eu não tinha a inspiração de fazer isso, porque eu sabia, eu tinha um respeito muito grande, aí pode puxar de todo mundo, veja se alguém ao longo desses 6 anos, eu já cheguei, mesmo com parcerias, eu cheguei dizendo, bota isso, bota aquilo, eu sempre respeitava o jornalista e dizia assim, Henrique, sabia muda essa manchete. vamos lá, esse projeto, essa obra que não está saindo, está atrasada essa obra, não está atrasada porque a empresa não foi. Eu tentava explicar, tentava fazer com que o jornalista tivesse uma clareza. Eu nunca cheguei dizendo, ei, rapaz, tu é parceiro, tá doido, rapaz, tu não tem um banner aí. Tu não tem um... João Gabriel. Aí eu desafio alguém para dizer que eu adotei essa postura em algum momento dos meus 6 anos. Então tinha tido isso. Sobre a história de pedir a cabeça, então eu não fazia isso, eu não fazia nem a coisa pequena, quanto mais a coisa maior. O que acontece é que nas relações com as empresas, é aí por isso que eu digo, o jornalista que diz que pedir a cabeça, muitas vezes ele está se escondendo atrás de um problema que ele tem com a empresa. Aí a coisa mais fácil que ele tem é dizer a culpa do secretário. Jogar. Ele tem um problema da empresa, ele foi demitido pela empresa, a empresa não quer mais ele está dando confusão e trabalho para a empresa, porque a empresa, entenda, ela tem uma linha editorial, ela tem uma linha comercial, ou tu vai querer João batendo aqui na cachaça e o Henrique batendo na coxinha no pimenta nativa. Não, jamais. Entendeu? Então, o cara tá fazendo confusão com a empresa manda o cara ir pra casa, aí o cara faz, perderam minha cabeça, como se o cara fosse um mártir, um herói. Não é, meu irmão. Não é, tu tem que resolver tua vida lá com a tua empresa. Aí a famosa conversa pra boi dormir. O que acontece é que na relação do governo, da prefeitura, da Câmara, da Assembleia, com os clientes, os parceiros, os veículos, o próprio veículo quer que você proteja o cliente. É o dono lá do veículo que vai dizer, Henrique, vai devagarzinho aí, meu irmão. Calma, meu amigo, pode freio. Não é o secretário, não precisa do secretário, nem do prefeito, nem do governador pedir, não. Porque é uma relação, né, de mão dupla, e aí se espera que a equipe daquela empresa se adeque. Mas repita, o cara sai, foi fulano que mandou, não foi fulano, meu irmão. Ou você não estava se adequando ao local, e aí a empresa diz, tchau, meu irmão, tu tá me dando mais dor de cabeça do que retorno.